E aí, galera, topper do Brasil, da América Latina, do planeta Terra. Estamos ao vivo aqui para vocês, mais uma vez ao som de Hillsong United. E hoje, já vou baixando aqui meu som, porque hoje a gente vai ter aqui na nossa live um casal espetacular. Um casal que a maioria de vocês que estão aqui hoje, estou vendo aqui que está entrando muita gente, um casal que já tá lá na igreja, vou colocar aqui a outra conta caso essa caia, né? Um casal que já tá na igreja que eu congrego há bastante tempo, acho que desde a fundação eles já estão lá na Comunidade das Nações Fortaleza. E eu vou esperar eles entrarem aqui e pedirem a participação. Pedir pro meu amigo Daniel e a minha amiga Tati para estar entrando aqui. Hoje a gente vai falar um pouco com eles que trabalham com as crianças, né, da Igreja Comunidade das Nações há bastante tempo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é servir, sobre como servir, sobre estar na igreja e trabalhar na igreja também. Então a Tati já apareceu por aqui, galera top, eu vou chamar aqui ela. Não sei se o Dani vai entrar ou se ela vai entrar com o Dani. Primeira vez que eu tô fazendo um live com ela. Olha Olá! ela aí. Olá! Daniel tá vindo aí. Daniel tá vindo, ele vai entrar contigo ou ele vai entrar com o dele? Não, entra comigo já. Ele tá vindo aí. Aí sim, hein? E aí, Tati, tudo bem? Boa noite. Em paz. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite para Luciana que tá lá na sala. Tudo bem, Núbia? Boa noite, Núbia. Boa noite, muita gente aí entrando. Tati, eu tava te apresentando aqui pro pessoal que tava aqui na live, mas eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal que tá recebendo aí você aqui na área com os toppers. Amigos, sou Tatiana, esposa do Daniel, né? Temos 25 anos de casados, vamos fazer 25 esse ano. E trabalho com o Ministério Infantil desde os meus 10 anos. Então, eu já tinha esse amor por criança. Sempre quis ser professora, sempre quis ensinar, sempre quis passar algo para eles que fizesse a diferença na vida deles, né? Desde os 10 anos. Rapaz, ó, eu fiz aqui, eu elaborei aqui nos meus mantos sagrados aqui, eu elaborei as minhas perguntas. Só em ter falado que trabalho desde os 10 anos, já eliminou umas 15 perguntas aqui. Vixe! Porque uma das perguntas, Tati, era justamente isso, né? Quando foi que a Tati soube que o chamado dela era para trabalhar com criança? Com criança em si, desde esse tempo, né? Quis fazer, não sei se é da tua época, acho que não é da tua época, mas aquele instituto que é normal. Era isso, em vez de você fazer o primeiro, segundo, terceiro ano, você fazia a escola normal, justamente para terminar como pedagoga. Então, na minha época, existia essa possibilidade. E quando eu fui fazer o primeiro ano, ao invés de querer fazer o primeiro ano, eu quis fazer o normal. Aí, minha mãe não deixou. E aí, terminei o terceiro ano, aí já foi outras coisas, mas desde pequena eu queria estar com criança, queria ser mãe, queria trabalhar com criança, queria ensinar as crianças, né? Desde criança. É uma necessidade que eu via muito no meu bairro mesmo, sabe?
Aham. As crianças fora, as crianças sem instrução. Na nossa época, a gente ficava muito na rua, né? A gente É. podia, na nossa época, a gente podia, não tinha problema em a gente estar na rua brincando e a gente estar na rua se divertindo. É, a gente vai vivendo e as coisas vão mudando, né? Também, na nossa época também não existia. Chegou, Olha o amigo. Dani aí, ó. Lindão. Na nossa época, a gente fala assim, na nossa época, porque é o que? Uns 70 anos atrás, né? Que eu vivi. Não Mas, mesmo, tem um máximo 25 anos atrás. mas assim, também não tinha, eu não lembro de ter, por exemplo, casa em condomínio, né? Não, não, Não não existia também, existia. Não né? existia Era mesmo. tudo aberto, né? Então, E poucos eram os prédios que tinha, né, que a gente teria acesso. Hoje em dia, não, a gente tem muitos, né? Mas na minha então, época não teria esse acesso tão fácil, né? aham. E assim, o Dani tá chegando aí. Dani, já chegar com pergunta para tu também, Dani. O Dani começou a trabalhar com criança porque a Tati trabalhava com criança, Dani, foi? Foi. Isso. Foi? Foi. E antes da Tati, Dani, tu já trabalhava na igreja? Já servia. Eu gostava muito de evangelismo, visitação, tipo o trabalho de diaconia, né? Era que eu gostava muito de fazer isso, visitar as pessoas, levar alimento, esse negócio todo, né? Esse negócio aqui. É, isso aí. O exército da intercessão. Uma das perguntas aqui, né, era quanto tempo vocês têm de CN, mas eu acho que vocês começaram a CN junto, né? Foi, Junto com a CN. começamos na CN, na primeira leva de membresia. A gente já entrou na CN, né? Antes de ser igreja, antes de ser instituição. Né? Então, Conta um pouquinho como é que foi aí. A gente estava em um processo de busca de um lugar, né, que o senhor pudesse falar com a gente. E uma irmã chamada Tatiana Ribeiro, não sei se tu sabe quem é. Ela chamou a gente, olha, tem um pastor de fora, não foi, amor? Tem um pastor de fora que está aqui, vem conhecer ele. Inclusive, domingo vai ter o Davi Sassi aqui. Vem conhecer a igreja e tudo. E a gente se mandou para conhecer essa igreja, esse pastor de fora, que estava o Davi Sassi. Na verdade, eu fui pelo Davi Sassi, né? E chegando lá, eu chorei do começo ao fim. Foi muito impactada com a palavra do nosso pastor Fabrício, na época pastor. E eu acho que isso se deu por mais alguns meses e sair chorando e entrar já sentindo aquele impacto de algo diferente, que a CN carrega isso, né? E aí, na quarta-feira seguinte, eu disse, Daniel, vou pro culto. Eu não vou, né? Porque a minha cabeça era só o Davi, né? Mas o Daniel foi, quando ele voltou, ele disse, é lá o nosso lugar, é lá onde Deus me chamou para estar. E lá ficamos, e lá estamos até hoje. 11 anos. Um pouco mais, tem um pouco mais, quase 12 anos, para dizer a verdade. Fez 12 anos que eu saí em outubro da antiga igreja e a gente entrou em novembro, mais ou menos, na outra, na SEM. Quando essa semana, né, eu pedi o e-mail para vocês que estão assistindo aí, pessoal. Pedi o e-mail da Tati e do Dani. Aí eles me enviaram o e-mail deles, tatiana@cnfortaleza. Aí eu, cara, para alguém ter o e-mail @cnfortaleza, é porque faz parte da fundação mesmo. Ou é pastor, ou é bispo, ou faz parte da fundação. Tem que ser alguma coisa assim. Né? E aí, Dani, e como é que surgiu a questão do trânsito, Dani? A questão do trânsito, tu viu a necessidade do trânsito, foi? Assim, com o crescimento da igreja, tu viu essa necessidade de trazer, de formar um ministério? Cara, na verdade, a CN, onde ela vai, ela causa esse tumulto. Eu digo assim, onde a gente chega, a gente faz um movimento, faz
da confusão. E assim foi lá na João Carvalho. Quando a gente chegou na João Carvalho, a gente meio que sempre foi muito limitado, né? Porque a gente não tinha estacionamento, só tinha o estacionamento ali vizinho e a rua. E aí a gente começou a lotar as ruas. Eu disse, pastor, a rua está lotada, a gente não tem mais onde colocar carro. Aí a gente alugou um estacionamento em frente, começou a cuidar. E aí não deu. Aí eu começava a pegar a chave dos carros. Rapaz, não, deixa a chave comigo que eu vou cuidar dos carros, para colocar mais carro dentro do estacionamento. E aí a gente conseguiu agregar mais pessoas, receber mais pessoas, porque a gente cada vez mais longe. E aí surgiu o bispo e disse, cara, eu quero que você e o Daniel Cabral assumam o Ministério de Trânsito, porque você já vem de outra igreja e já tem essa pegada, você já trabalha nisso, o Daniel já liderou lá também. Então eu queria que vocês assumissem essa questão da segurança e do trânsito. E aí eu falei com o Daniel, cara, vamos nessa, brother, tu tem experiência, vamos pra cima, meu irmão. Cara, o pastor tá chamando a gente pra gente assumir isso. Aí ele, não, amigo, eu tô em outra pegada, eu quero trabalhar em outro ministério, mas vai na bênção, você é top, você é bênção, Deus vai te usar, Deus vai te honrar, tamo juntos se precisar de alguma coisa, mas nesse momento eu quero ir pro outro, eu tô transicionando pro outro canto. E aí eu não tinha como eu chegar pro bispo e dizer, bispo, pastor, né, que na época pastor, eu vou... Não, pastor, não dá pra mim não. Assim, eu, pastor, não, tamo junto, é nós, vamos pra cima. E aí a gente começou, pessoas começaram a ver aquela dificuldade, né? E começaram a se engajar. Ei, amigo, como é que eu faço para servir? Como é que eu faço para chegar junto? Vou te ajudar, eu tô vendo o sufoco, a correria, eu quero participar disso. E aí começou. Do nada, Deus começou a colocar pessoas que estão comigo desde a João Carvalho, que tem pessoas desde a João Carvalho, Verdade. que hoje o cara lidera lá na Maraponga, o cara que tá comigo desde o começo. Disse, não, Daniel, eu não largo sua mão não, cara, né? Eu posso entrar em outro ministério, mas eu vou estar contigo, conte comigo. Eu vejo que esse é um trabalho que não é fácil, mas que é um trabalho essencial na igreja, que a gente precisa receber as pessoas, precisa acomodar as pessoas, precisa ter esse zelo, esse cuidado na abordagem, na recepção, que as pessoas, quando chegam na Comunidade das Nações, a primeira pessoa que eles veem, até ele entrar para ver o bispo, é o cara que está no portão, é o cara que está recebendo ali. A forma com que eu vou receber aquela pessoa, a forma que a gente vai tratar aquelas pessoas, significa muito para o que vai acontecer lá dentro do templo. Se ele for maltratado ali, a gente entende assim, se ele for maltratado no portão, talvez a palavra não penetre como ela devia penetrar. O cara já vai pré-julgar a igreja. Mas a gente recebendo com todo amor, zelo, cuidado, ali a gente está meio que preparando, a gente vê assim, eu estou preparando o ambiente para que a palavra de Deus penetre naquele coração e seja transformado. Que a partir do momento que entrou no templo, aí é o Espírito Santo, é a palavra, aí já, o nosso trabalho é acomodar essas pessoas. E aí foi isso, do nada, mas hoje a gente vê algo essencial para que a coisa possa fluir. E a gente vê mesmo assim uma coisa tremenda ali, viu? Quando a gente passa ali, eu, caramba. O meu medo é quando a gente se mudar do templo que está hoje, né? Chegar ali no centro de eventos, né? Que a gente vai fazer os cultos tudo lá. E quando lotar o centro de eventos, a gente vai fazer onde? Depois disso. Tem onde fazer mais não. Isso é verdade. Não tem onde botar mais não. Aí tem que alugar o uniforme todo dia. Botar Enfim, mas hoje vocês têm quantos? Tu tem uma ideia de quantos voluntários tem no trânsito? Números não é comigo, números. Eu não... Números é quanto? Tati, tem ideia de quantos tem lá, Tati? No Kids? Amigo, no Kids, Sim. a gente está em média de quase 800 voluntários. Caramba, 800 voluntários. Isso em relação a todas as CNs que eu lidero, né? Uhum. Que aí, no caso, é Norte e Nordeste, né? 800 voluntários, caramba. Assim, antes de entrar na CN, eu estive em 2 igrejas, né? A primeira igreja que eu estive, ela tinha uma média de 350 membros, mais ou menos. E a segunda igreja que eu estive, ela tinha, em média, 220 a 270 membros. Se juntar as 2 igrejas que eu estive antes da CN, não dá a quantidade de voluntário que o Kids tem. A gente fez um levantamento agora para a festa do Sky Pie, que quantas crianças nós tínhamos cadastrado no sistema. Quando os meninos me lançaram esse número, né, eu pedi para fazer, deu em média de quase 5.000 cadastros de pais. Isso, 5.000. 5.000. Isso em Fortaleza,
Maraponga, Eusébio e Messejana. Só aqui, ao redor da gente. Então, quando eu vi isso, um número muito grande que você se assusta. A gente não tem esse número de crianças, falando de cadastro, mas de pessoas que passaram pela igreja, que visitaram em algum momento, entendeu? Que tiveram um princípio de palavra ali com a gente, de tudo direitinho. Isso meio que me assustou, sabe? Mais do que qualquer igreja, né? Porque por domingo a gente tem 300, 400, chega a 600 em todas as igrejas. Né? E quando você traz uma atração como... Olha o Ali aí chegando. E quando você traz uma atração como um Thales Roberto, né? Como vai ser agora, esses 5.000 pais aí, o filho pode chegar pro pai, pai, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Isso. E ele pode querer vir, né? Muita gente mesmo. Assim, mas assim, você que está assistindo ou que vem a assistir esse vídeo sem ser aqui no ao vivo depois, que eu deixo aqui, não é porque tem esse número de cadastrados como voluntários Sim. que você não pode estar se inscrevendo como voluntário, seja no trânsito, seja no Kids. Eu vou contar uma coisinha aqui para vocês. Eu tenho um filho de 2 anos que ele vai para a salinha do Kids. Às vezes, na quarta-feira, a tia do Kids está lá com 12 crianças, 2 tias. Então, a gente precisa desse número e precisa de mais ainda. Se você está assistindo e quer servir, fala com a tia. Tia, como é que faz? Quem está assistindo e quer servir, como é que faz para ser voluntária no Kids? E depois o Daniel vai falar como é que faz para ser voluntária no trânsito. Para ser voluntário no Kids, a gente faz um treinamento de recepção deles, né? Para mostrar visão, missão, aonde nós estamos, para onde nós queremos ir, qual o objetivo do CN Kids, né? Qual o objetivo de conectar essas crianças com Cristo. E aí, o que a gente faz? Marcou uma vez no mês esse treinamento. Após isso, eu aceito participar, eu entro debaixo dessa missão. Aí a gente encaminha eles para uma das cores, que é uma das idades que eles desejam servir, né? E aí, após isso, eles passam a servir ou um domingo sim, ou uma vez no mês. Depende da pessoa que vai estar servindo. No próprio treinamento, a pessoa já indica ou no próprio treinamento ele faz vocês... a ficha de inscrição e já sai com a indicação de onde ele quer, da onde Deus chamou ele para ficar. Entendi. Tipo, eu no treinamento, eu me identifico a servir mais com crianças maiores ou mais com crianças menores. Eu já faço isso. Já diz lá. Com a idade específica. Porque aqui em Fortaleza, a gente consegue dividir uma cor cada idade. Então, a cor do rosa é 1 ano, a cor vermelha é 2 anos. Então, eu quero ficar mais com o bebê, eu quero ficar com 1 ano, eu quero ficar com um menino que já anda, eu quero ficar com 2 anos. E aí a gente vai encaminhando para a cor certa, de acordo com o que você quer participar. Né? Entendi. A Lu tá falando que deve ter muitos pais que se tornaram membro porque a criança foi alcançada através do CN Kids. Muitos testemunhos, amiga. A gente tem muitos testemunhos de pessoas que se tornaram membros, pessoas que se firmaram lá na igreja, crianças que oraram pela transformação do casamento dos pais, de união dos pais novamente, pais que estavam separados e que retornaram. E tudo isso a gente acompanhando esse processo, né? Amém. Ela tá pedindo para contar um. Eu conto no testemunho, porque eles já me liberaram, né? A gente tem um rapazinho chamado Rafael. Hoje em dia ele serve no CN Kids. Aí ele chegou na igreja, ele tinha seus 5 para 6 anos, né? E ele chegou naquela fase bem complicada de não ter limites. Dele não ter limites mesmo. Dele bater em todo mundo, dele brigar, dele cuspir, dele a gente chamar a atenção, ele vir dar um murro em você e sair correndo. Esse menino bem hiperativo, que a gente dizia, ele não é normal. Não, mas vamos saber o que está acontecendo. Quando eu chamei a mãe para conversar, para saber o que estava acontecendo, ele estava em processo de divórcio. Né? Estavam se separando, o pai tinha problemas.
E aí aconteceu da gente entrar em jejum e oração pela vida deles. E a gente chamou eles para fazer um curso com a gente chamado Paz para Toda a Vida, o casal. E após isso, a gente começou a acompanhar eles um tempo. E hoje em dia, eles são coordenadores da diaconia da CN Fortaleza. Olha aí, que bênção. Tudo isso porque a criança, né? E o Rafinha, hoje em dia, serve com a gente, né? Foi muito engraçado. Ele veio fazer parte do treinamento, aí ele... Tia Tati, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou servir aonde? Aonde seu coração mandar. Só em tu tá servindo. E ele é conhecido como missionáriozinho na escola, só fala de Deus. Então, assim, depois que reajustou o casamento, depois que reajustou a vida espiritual do casal, a cadeia foi entrando em ajuste, porque o casal ajustado em cima, a família é reestruturada. Então, ele foi mudando e aquele menino que era hiperativo hoje em dia é um doce de adolescente. Glória a Deus. Amém. E aí, Vaz? O Vaz fica só recebendo aí. E aí, Dani? Como você vê no... Cara, no trânsito é mais tranquilo. O treinamento já é na prática. A gente já bate um papo ali mesmo, ali na frente, já direciona, vê qual é o culto que a pessoa quer servir e vai mostrando na prática, porque ele é muito prática. É abordar, receber as pessoas, direcionar, encaminhar, mostrar. É só isso, não tem muita dificuldade. É porque O cara precisa só... no caso do trânsito ali, às vezes eu passo ali, eu vejo o trabalho de vocês, existem só algumas vagas específicas, né? Que são vagas destinadas a idosos, destinadas a cadeirantes, aí tem as vagas de pastores e vagas de diaconia, né? Não é isso? Diaconia não tem essa vaga reservada. Geralmente a gente guarda, né, o pedido do pastor, só algumas vagas, porque na transição, às vezes, dependendo do horário que acaba o culto, tem dificuldade do diácono que vai servir no próximo culto de conseguir estacionar. E aí ele perde o tempo de organizar a igreja. E aí, em alguns momentos, a gente consegue quando tem vaga, né? Porque hoje está acontecendo que a gente não tem vaga mais em local nenhum, nem os pastores fica lotado. Porque vem os pastores, as vagas são limitadas. A família dos pastores, convidados, que eles têm muitos convidados, então meio que lota ali. E a gente fica tentando organizar. Quando tem uma brecha, a gente consegue encaixar. Mas hoje a nossa demanda é muito alta em pessoas especiais, autismo, mulheres grávidas, idosos, crianças de amamentação. As pessoas que têm direito, a gente tem uma demanda muito alta e as nossas vagas são poucas. E aí a gente precisa estar abordando. Por isso que a gente faz aquela abordagem na entrada. Opa, irmão, acabou as vagas, mas a gente tem algumas especiais. E aí a gente vai ali dando prioridade da prioridade. Porque senão Já falei com o Alex, mas sobre isso. Cresceu. Já falei com o Alex. Alex, vamos agilizar, meu Deus. Vamos lá. Além do CN Kids e o CN Trânsito, vocês servem em algum outro ministério? A gente tem o curso Flechas, que é um curso nosso que a gente faz na igreja, que é para mães solteiras, pais solteiros, para fortalecer, dar identidade e ajudar na criação. É orientações para o curso para a vida, né? Então, tem um curso Flechas e nós somos funcionários da igreja, né? Nós trabalhamos dentro da igreja todo dia. Então, com isso, eu sirvo como secretaria de ministérios, evangelismo, agenda da igreja, eventos, organizacional, tudo a gente tem alguma coisa que envolve a gente, né? Daniel também trabalha na igreja. Daniel também trabalha na igreja. Aí Funcionário o da Daniel igreja. também é funcionário, então se quebrar alguma coisa, é o Daniel. Manutenção, toda parte de manutenção. Toda parte de manutenção é com o Daniel. Administração predial, né? Tanto das igrejas como das casas pastorais, né? Te dá isso. Cara, e como é que é você viver a igreja? Porque assim, se vocês não estão na igreja, vocês estão na igreja. É isso aí. Vocês entenderam, né? Se Sim. vocês não estão na igreja, vocês estão na igreja. Então como é vocês viverem na igreja? Vocês não estão na igreja cultuando, vocês estão na igreja trabalhando, né? Amigo,
Para mim é muito leve, porque tá na igreja, servindo a igreja, trabalhando na igreja, debaixo da liderança do bispo Fabrício e da bispa Raquel, é leve, né? Então, quem não conhece eles, de caminhar com eles, precisa fazer isso, porque tá com eles é leve. Então, assim, ser chamada a atenção por eles parece que você está aí conversando, sabe? Então, é muito leve. Demais. E é prazeroso estar perto deles. Você aprende a estar perto deles, estar perto deles. Você aprende a forma de agir, você aprende a forma de ser. E você termina aprendendo a ser leve como eles, entendeu? Uhum. E para mim é prazeroso demais. Eu cresci muito, muito, muito nesses anos, estando ali como funcionária, estando antes perto deles, como liderança ministério infantil, como apoio dela. E a gente, como casal, cresceu, sabe? Amor. Muito, muito. É muito tranquilo trabalhar assim na igreja. Para quem eu não me imaginava trabalhando na igreja, não era o que eu queria, que eu buscava, mas assim, pelo caminhar que a gente foi vendo a coisa, tá perto dos pastores, da liderança, pessoas que nos inspiram, que nos motivam, que a gente vê a forma com que eles lidam com as coisas, que a gente vê de perto a caminhada deles, o compromisso com Deus, dar o melhor para Deus, que eles se doam, que eles se entregam. Eu me sinto constrangido com a forma que eles se entregam e se doam à obra de Deus. E eu não tem como eu entregar menos. Não tem como eu só quero receber, eu não quero saber, é só que o meu salário der, não. Não tem a ver com salário. Nosso trabalho não tem a ver com salário. Tanto faz receber ou não receber. Não, para mim não faz diferença nenhuma. É muito mais importante, é muito mais vidas, é muito mais pessoas, é muito mais a gente servir as pessoas que estão chegando na igreja, a gente se entregar, a gente ver o reino, porque é o que a gente recebe. Quando eu vejo eles, que não tem limites para eles, a entrega deles, o cuidado deles, o amor deles pela obra de Deus, pela casa, pelas vidas, pelas pessoas, não tem como eu não me espelhar neles e querer fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Por quê? Porque o exemplo falar é muito legal. Eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso. Não. Mas o exemplo, você vê pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus, que caminham na presença de Deus, que estão constantemente buscando andar com Deus, ser direcionado pelo Espírito, e você meio que se conecta com essas pessoas e você diz, eu digo assim, eu quero isso aí, eu quero viver isso aí. Embora o meu trabalho seja no físico ali, muito braçal, depende muito do suor e do esforço, mas quando você vê o contato que você tem com Deus ali, você entregar as coisas, direcionar, porque ali é uma igreja, mas ao mesmo tempo tem muita coisa espiritual acontecendo, e a gente entender que a gente faz parte desse movimento, que muitas vidas vão ser transformadas, muitas vidas vão ser impactadas, muitas vidas vão ser alcançadas por um direcionamento que eu der, por uma forma que eu organizar, pelo meu cuidado, e que pessoas vão visitar a igreja, todo um conjunto, não falando só de mim, mas todo um conjunto, toda uma equipe faz essa roda girar, e a atmosfera, a gente cria uma atmosfera para que a manifestação de Deus visite essas pessoas. Amém. Não é sobre, meu irmão, eu quero saber do meu salário no final do mês, então eu não quero saber não, pastor, eu só quero dinheiro. O negócio é grana. Não mesmo. Não é sobre isso, é sobre as vidas. Por isso que a gente se doa, por isso que a gente se entrega. Porque é algo que Deus confia. Deus está confiando nessas pessoas, a comunidade das nações. A gente está recebendo essas pessoas, mas nós temos essa responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Nós somos a comunidade das nações. Porque nós somos. A nossa cobrança particular é maior. Porque eu não sou um voluntário. Voluntário, o cara tem compromisso, o cara serve com todo amor, com todo zelo. Mas funcionário, eu acho que é muito mais. Eu me cobro muito mais porque eu tô sendo Deus está dizendo assim, cara, eu tô te remunerando no que tu ama, no que tu gosta, para tu cuidar das pessoas. É uma honra, né? É uma honra, é assim, Deus, eu te escolhi. Eu vejo assim, Daniel, eu te escolhi, cara, porque eu te amo tanto e eu vou te abençoar. Tu ainda vai ser remunerado para cuidar dessas pessoas. Algo que você já faz natural, que é amar pessoas, mas eu vou te remunerar para você ver que não depende de você, não é o que você quer, depende de Deus. E aí a gente se entrega, você vê, a gente se entrega de amor, a gente se conecta, a gente ama o que a gente faz. Eu amo o que eu faço. Eu amo servir as pessoas. Se eu pudesse, eu serviria mais, mas eu sou limitado também, porque eu tenho muitas frentes, eu tenho muitas demandas, e cada vez mais cresce mais. E a gente está levantando o exército que nos apoia, que ajuda a gente nisso. Mas, assim, é super leve. E se você pudesse dizer, Daniel, eu pagaria para andar com os meus pastores e os meus bispos. Eu pagaria.
quanto é para andar com eles? Eu pagaria. Porque o que você aprende com eles não tem preço. Não, você não consegue. O que você vê, só você caminhar de perto, você poder se espelhar nessas pessoas, para onde eles estão indo, o que eles estão buscando em Deus. Amigo, é surreal. O que a gente vive no escritório, os milagres que a gente vê, a transformação, o estilo de vida dessas pessoas é constrangedor. Se eu for falar que você vai se arrepiar, porque eu vejo Deus na vida deles, o cuidado e o amor e a entrega. E é surreal. É surreal. Trabalhar na igreja é uma bênção. Amém. Glória a Deus. E daqui a Cara, pouco o RH recebendo 1000 currículos. Não. Não, mas ó, uma coisa que tu falou aí, se pudesse pagar para andar com os pastores, rapaz, vou dizer uma coisa para tu, se pudesse pagar para andar até contigo, Daniel, eu pagava. Imagina para andar com o pastor. Faz 2 anos que eu espero tu. Ó, para quem não sabe, o Daniel ajudou a trazer as coisas aqui em casa, né? A fazer a mudança aqui em casa. Desde esse tempo eu tô esperando ele e a Tati para tomar um café. Ele e esse cara que acabou de mandar um comentário aqui, ó. Ale Alegria Kids. Maravilhoso. Esse casal é maravilhoso. A Luciana e o Ale faz parte do nosso núcleo. São casais que a gente tem lado a lado. A Gleice quer mandar um currículo, ó. E vocês também estão só recebendo elogio aí também, viu? A live todinha vocês estão só recebendo elogios aí. E não tem como ser diferente, né? Com vocês, vocês são demais. Em relação ao tempo que vocês começaram a servir na igreja, para o tempo que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem evoluído, a gente tem crescido. Em relação a esse tempo de inicial para esse tempo de hoje, quais a diferença nos desafios? Os desafios que a gente tinha no início e os desafios que a gente tem hoje. Quais são as mudanças nos desafios? Vocês têm assim uma... Amigo, para mim, por Kids, a gente sempre teve um desafio que é trabalhar com os voluntários, né? Então, a gente meio que sempre tem um desafio dos voluntários quererem, né, levar de qualquer jeito. Isso para mim me deixa, sabe? Para mim tem que estudar, tem que ministrar, tem que ser com excelência. Então, esse é um desafio que sempre tivemos, desde sempre. Sem é um pouco diferente. A gente ainda consegue com que os voluntários realmente se tornem conectores, que é diferente, né? Mas, atualmente, uma das maiores dificuldades é lidar com crianças e criações distintas, né? Crianças conectadas em internet, em rede, em birras, em forma de lidar, e pais muito ausentes. Quando o pai se torna ausente, a criança se torna independente antes do tempo. E a criança independente em uma sala de aula ou uma igreja, ela não recebe de qualquer forma, ela não recebe sempre de qualquer pessoa. Ela é muito seletiva. E isso termina bloqueando ela própria de receber algo novo. Então, crianças muito cedo estão se bloqueando pela forma que hoje em dia os pais estão criando. Muitas das vezes o próprio meio digital, porque a criança ela vai estar a maioria do tempo com o celular, olhando coisa, e aí vai ser ensinado por alguma coisa. Se o pai não ensinar ele... Tenha certeza, o coração da criança é de quem chegar primeiro. Se o pai não se posicionar e ensinar, quem chegar primeiro vai ensinar e eles vão absorver como uma grande verdade, porque é de quem chegou primeiro. Quem está chegando primeiro na vida da criança? Se a criança está sozinha, é uma internet da vida, é uns blogueiros da vida, entendeu? É tão forte isso, foi quando a gente decidiu fazer o Planeta K no canal do YouTube, justamente para a gente absorver, para a gente tentar mudar um pouquinho essa visão e esse formato de criação do que as crianças vê no canal do YouTube. Cara, eu vou dizer uma coisa, vou até abrir um parênteses aqui antes do Daniel responder essa pergunta, porque se a gente tivesse entrega de premiação na igreja por
lançamentos anuais, tipo o Oscar vai para esse ano, com certeza, quem inventou o Planeta K ganharia. Porque, meu amigo, foi uma coisa assim, ó, vinda do céu mesmo, viu? Porque foi Verdade. top das galáxias, viu? Eu não sei nem quem foi, se foi a Tati, quem foi, mas a ideia foi fenomenal. Assim, Foi um foi top conjunto das de galáxias. ideias com os nossos liderados. Foi. A Maia Grupo todo. 5706. Maia. Gente, se não fosse a Maia, que a Maia, a Germana é a Maia, maravilhosa, mas ela leva o Planeta K de uma forma leve, ela faz acontecer, ela é a produtora, ela é a diretora, ela escreve. Então, assim, tudo em relação ao Planeta K, você pode dizer assim, é a Maia. Por isso que ela é a cara, ela é a cara do planeta, ela tem um coração no planeta. E é importante, né? Demais. Eu, às vezes, eu passo aí na igreja, eu vejo os meninos lá também, o Fábio, o Hélio, lá, que fica Isso, por trás, que não aparecem, né? gravando. Eles É, ficam lá na câmera e tudo, mas os caras se doam também demais também. o Hélio é um monstro em tudo que ele faz. O Planeta K, até diga a ele, o Planeta K na relação de qualidade de produtos, de produção, é o Hélio. O Hélio, ele bota as ideias, ele bota aquele pano verde, bota o fundo direitinho, sabe? Porque não é fácil você editar todo um programa para ir, tipo, qualidade de TV, que nós temos esse programa. Você dá a ideia, Pra... né? E ele que faz Isso, tudo, né? ele faz tudo, ela bota toda a ideia, ela viaja na ideia, né? Ele bota tudo em prática. É incrível. Essa dupla dinâmica, Germana e Hélio, é longe. Né? E aí, doutor Dani? Rapaz, eu acho que um dos maiores desafios hoje que eu enfrento particularmente é a questão do tempo, a correria, essa agitação que a gente está vivendo. E assim, a gente está recebendo muitas pessoas que estão querem servir, se engajar na igreja, que estão se achegando à igreja, que querem mais de Deus, querem se conectar com Deus. Mas a gente precisa, hoje, uma dificuldade grande é a gente ter esse tempo com essas pessoas, poder discipular essas pessoas, ensinar essas pessoas, ter um tempo de qualidade, poder direcionar essas pessoas, porque em alguns momentos a gente meio que se perde. Em alguns momentos a gente acha que todas as pessoas já receberam tudo que a gente recebeu. Em alguns momentos, às vezes, eu fico imaginando, não, esse cara já está pronto, esse cara já está abençoado. Mas a gente vai ver, a pessoa é um recém-convertido, às vezes o cara está passando por uma dificuldade no casamento, às vezes o cara vem de uma igreja, foi expulso de uma igreja, sofreu muita coisa, e aí a gente vai meio que perdendo alguns voluntários na caminhada, porque eles chegam feridos, e por não termos esse tempo como líder de cuidar, trazer para perto, sentar para saber as dores e poder direcionar, ajudar essas pessoas, por essa correria, por essa agitação, por muitas demandas que nós temos hoje, porque hoje a gente acorda, já tem 300 mensagens para a gente responder, em madrugada as pessoas mandam, você acorda, quando você entra online, aparece mais 300 demandas, pessoas ligam mandando mais demandas, do dia a dia nós já temos demandas e nós temos várias afazeres, nós temos família, nós temos negócios, nós temos várias, temos casal, eu tenho filho, 2 filhos que eu preciso também, e aí por essa demanda de coisas, às vezes a gente perde, e eu acho que a gente está tendo uma dificuldade nessa, porque o tempo meio que a gente está achando meio que abreviado. Muito rápido os dias passam, as semanas passam, o dia acaba e a gente não consegue finalizar as coisas. Só que nessa perda de tempo, algumas pessoas estão ficando para trás. E isso é algo que eu sinto muito, porque a gente precisa cuidar dessas pessoas, ter tempo para essas pessoas, mesmo que de longe, online, de alguma forma, uma estratégia para a gente estar alcançando essas pessoas e não largando a mão dessas pessoas. Porque por muito poucas que a gente já passou, batalhas que a gente já sofreu, lutas que a gente já travou, mas que hoje a gente já venceu, que talvez a gente possa ajudar essas pessoas, por questão de eu não ter um tempo para dar uma palavra, talvez essa pessoa não queira servir, esteja até no meu grupo, mas não quer servir. Mas era só uma oração, talvez, que eu pudesse ter feito. Cara, deixa eu orar por ti aqui hoje, deixa eu te abençoar hoje, deixa eu abençoar teu dia. Eu tenho um amigo, é o Ale, o tio Ale, ele está aqui na live. Eu digo, tio Ale, manda um áudio nesse grupo, manda um áudio para esse cara, faz isso por mim, ora por ele, abençoa a vida dele, abençoa o dia dele. E o Ale, com essa brincadeira na palhaçaria dele, ele vai fazendo, vai. E as pessoas depois, Daniel, cara, obrigado.
porque tu mandou esse cara fazer isso comigo, cuidar de mim, eu me senti amado, eu me senti cuidado. E as pessoas estão meio que sentindo essa carência, porque a gente está cada vez mais próximo, online, mais distante dessas pessoas. E aí a gente precisa ter cuidado, eu particularmente falando, dessas pessoas, porque Deus tem entregue várias vidas para a gente cuidar. Várias pessoas estão chegando e vai chegar mais, e a gente precisa ter esse olhar, ver o nosso tempo, agendar, programar, para que a gente possa estar cuidando de vida. Porque no final de tudo, não tem nada a ver com trânsito, não tem nada a ver com prédio, não tem nada a ver com carro. É tudo sobre vidas. É tudo sobre eu cuidar de vidas, abençoar vidas, para que essas vidas possam alcançar outras vidas. O reino sempre vai ser isso. Não é prédios, não vai ser carro, moto, não. Nada. Nada. Isso tudo vai passar. Mas uma vida que a gente conseguir alcançar, uma vida que eu conseguir dar uma palavra, uma vida que eu puder ouvir. Às vezes eu não falo nada, as pessoas me procuram para aconselhamento, eu não falo nada. O cara fala, uma hora falando, ele termina, vamos orar. O cara, obrigado. Cara, obrigado. Cara, top. Meu irmão, já saiu. Eu sou outra pessoa, Daniel. Cara, meu irmão, o que foi que tu fez? Eu não fiz nada. Eu só fiz ouvir o cara só queria ouvir. Eu só queria alguém para ouvir. E aí eu escuto ele lá, ele sai outra pessoa. Daniel, cara, tô com as ideias, tô com negócios planos e tal. Meu irmão, só porque eu disse, cara, eu vou abrir minha agenda e eu vou te dar uma hora e tu pode fazer o que tu quiser, eu vou tentar te ajudar, eu vou pedir a Deus, eu vou pedir que Deus nos direcione para que a gente faça alguma coisa, porque eu não sei nada. Se Deus não me direcionar, se Deus não disser para onde a gente vai, amigo, é dois cegos indo pro buraco. Não tem como cego e outro cego. Mas se o Espírito vier, se Deus visitar a gente e direcionar a gente, amigo, a gente vai sair abençoado, a gente vai ser guardado, Deus vai mostrar algo novo pra gente. E aí, às vezes, pela nossa correria, as nossas lutas do dia a dia, as dificuldades, eu acho que o tempo está fazendo com que a gente perca algumas pessoas. Eu, particularmente falando, que é algo... Às vezes Deus ele coloca as pessoas na vida da gente só para que a gente possa chegar para essa pessoa e fale algo, né? Só para que a gente possa chegar para essa pessoa e essa pessoa possa ver na gente algo diferente, para que essa pessoa possa chegar mais próximo de Deus através do que Ele vem fazendo através da vida da gente e assim, de alguma forma a gente leva essa pessoa para mais próximo de Deus e muitas das vezes a gente deixa ser levado pelo tempo, né? Como você colocou, e acaba saindo do propósito, né? Tem pessoas que eu recebo, o cara entra, Daniel, eu quero falar contigo, tô precisando falar contigo, gente, preciso falar contigo. O cara entra, a gente senta, e o cara diz, cara, eu tenho esse problema aqui, eu me envolvi com isso, eu fiz isso de errado, cara, eu nunca falei pra ninguém, não sei porque eu tô falando pra você, vou falar isso pra você, eu vou abrir pra você. Aí o cara abriu. Aí o cara, obrigado, Daniel. Cara, obrigado. Cara, Só confiança. eu tava pra morrer, eu explodi, eu não sabia mais o que fazer, eu tava desorientado. Às vezes o cara só quer alguém para confessar alguma coisa que ele fez de errado. O cara orar por ele. E aí, às vezes, não, cara, eu tô ocupado essa semana, vou ver na minha agenda quando é o dia que eu tenho e tal. E aí, às vezes, o cara, por essa dificuldade de conectar, o cara vai e desiste. Porque não é assim, o cara, rapaz, eu vou procurar ele, vou ficar insistindo nele, não. Na primeira vez que o Daniel disser que eu tô ocupado, eu não tenho outro plano para ti, o cara já fica com o pé atrás. Na segunda vez que eu dificultar, ele diz, não, o Daniel não tem tempo para mim, não, já era. Eu vou procurar outra pessoa. E talvez essa segunda pessoa nunca apareça. Talvez essa pessoa não exista. Perdeu, né? E aí eu não fiz nada. O cara só fez abrir algo. Eu disse aí, não, cara, pela autoridade que eu tenho, a gente vai desligar isso no mundo espiritual e Deus vai ser contigo agora. A Bíblia fala, confessar os seus pecados uns aos outros a fim de ser curados. Não é o Daniel que perdoa, não é o Daniel que faz nada. É confessar uns aos outros. Eu confesso que sou curado. Deus vai me sarando, vai me abençoando. E quando o cara faz isso, sem perceber, ele sai de lá leve, porque não é eu, é Deus que recebe, é Deus que nos perdoa, é Deus que nos purifica, é Deus que nos santifica. E aí a gente, por essa correria do dia a dia, quantas pessoas estão procurando a gente, mandando mensagem, tentando um tempo, e às vezes a gente, cara, eu tenho tanto compromisso, eu tenho tanta coisa para entregar, eu não consigo, essa semana não dá, mano, só na próxima. Porque o Daniel atende na clínica, atendemos na clínica pastoral, né? E atende os nossos liderados e as pessoas que procuram a clínica, né? Então, termina que sobrecarrega nesse sentido, porque além... Faltou isso aí para colocar aqui. Além disso, né, de tudo, a gente, como prioriza pessoas, a gente precisa atender bem. Não atender e nem conversar de qualquer forma. E é interessante o sentimento do Daniel, dele falando, uma palavra, a palavra, o sentimento, o querer estar mais
né? Cuidando das pessoas. E cuidando bem. A palavra de amor dele, você já sabe, né? Qual é a palavra de amor do Daniel? Diz aí, gente. Quem sabe aí a Quem palavra sabe? de amor do O Daniel Ale aí? vai colocar, o Ale. O Daniel era o meu confidente da Wayfall, Tati. Ai, Era. era? Eu Pois é. mandava para ele os textos diários que tinha que mandar. Que legal. Sabia não, sabia não. Era. E assim, Ei, foi é muito, confidente mesmo, ainda aí. Não contou é nem muito pra Tati. interessante que Olha eu não aí. pego assim, eu não olho o celular dele, né? Não tenho para que estar olhando o celular dele. Lógico. E muito a questão dos atendimentos, ele atende, às vezes eu nem sei. Tipo, ele atende pessoas que ele atende o marido, eu atendo a mulher. E depois a gente nem conversa sobre o que seria uma coisa ou outra, a gente poderia dividir. E termina que a gente realmente segue em sigilo e realmente eu não sei quem ele atende, ele não sabe quem ele atende. Inclusive, a Fran está aqui na live com a gente. A Lu tá dizendo que nem A ela Fran sabia. me cobrou o relatório do Daniel. Amiga, eu não sei quem o Daniel atendeu, viu, amiga? Ai, ai. Mas é isso, amiga. A palavra dele é tempo de qualidade e toque Toque físico. físico. Então, assim, o Toque tempo físico. de qualidade dele com as pessoas, ele se sente amado pelo tempo de qualidade que a gente dá para ele. Então, às vezes, não é nada, é só deitar no sofá e ficar do lado dele. Pronto. Mas tomar Ele se café que é sente bom. amado com isso, entendeu? Para mim, não. Eu sou serviço, agitação e tudo. Então, para mim, deitar no sofá e se ficar do lado dele é porque eu amo muito ele. Eita, Renz. Eu tenho uma amiga que a gente sai para curtir e o negócio Nunca dela começa. o negócio dela é ficar na cozinha, fazendo as coisas. Você não vê ela parada, ela não fica parada. Ela não vai curtir, ela não vai. O negócio dela é estar fazendo as coisas. Meu Deus do céu, vai. De É ato serviço. de serviço, o negócio dela é ato de serviço É. direto. Em relação a. Tem uma pergunta específica aqui para Tati. Tati, os ministérios lá da igreja, eles pensam em algum plano de inclusão social para criança atípica? Amigo, recentemente a gente lançou o TEA, para além do TEA, que é justamente para trabalhar com crianças atípicas. E, em paralelo, nós temos o serviço de inclusão do CN Kids, né? É algo que a gente está caminhando ainda, né? Tanto do TEA como a inclusão do CN Kids. A gente está caminhando, né? Uhum. E aí é um processo, tanto de conhecimento, como de treinamento, como de tratar com as crianças, porque cada vez mais está aumentando o número de crianças que a gente tem recebido nessa área do atípico. Só em uma sala, nesse domingo, em um culto, o culto das 5, nós tínhamos 4 crianças. Uhum. Em uma mesma idade. Então, assim, não ter o conector treinado, não ter quantidade de pessoas, porque nessa sala eram 30 crianças, com essas crianças atípicas, só 2 voluntários, entendeu? Então, a gente precisa de voluntários que entendam, né? Que saiba lidar, e a gente está correndo atrás de treinar os nossos, de atrair as pessoas para estar servindo com a gente, né? E o nosso papel é incluir. Então, eles vão estar com a gente, na sala com a gente, tudo direitinho, né? E assim, é tão importante isso porque eu moro vizinho um colégio, né? E eu tenho pessoas que tiraram crianças do colégio porque o colégio não tinha profissional para cuidar de criança, né? Da criança que tinha que ter uma pessoa específica para cuidar da criança. Então, é uma coisa que a gente, a nível Brasil, ainda está caminhando, está engatinhando. Tá engatinhando mesmo, né? Tateando para saber o que dá certo, o que não dá. E assim, escola é uma visão. E a igreja, a gente precisa ter outra, né? Por quê? Porque a gente precisa incluir ele na igreja, no sentido de que eles se sintam amados, saiba quem é o Senhor Jesus na vida deles. E aí entra a parceria da família
né, que fala logo qual é o tipo de ativo, porque antecipa, né? Antecipa e nos ajuda para incluir essa criança de forma mais assertiva. Então, quando a família está junto com a gente e a gente consegue caminhar com a criança, a gente tem crianças que não ficavam no Kids e crianças que essas crianças a gente conseguiu ir trabalhando e hoje em dia já fez 11 anos e não quer sair do Kids. Não dá trabalho, sabe? Então, assim, ele também a gente consegue entender ele, né? Quando ele começa a querer ficar em crise, a gente já tira ele de sala, já conhece a caminhada. Mas por quê? Porque a mãe dele entrou com a gente, entrou em sala, ajudou. E isso fez toda a diferença para que hoje ele conheça a palavra, ele conheça histórias, ele fala, ele ora. É incrível, é lindo. E tem a Lelê. A Lelê, eu posso falar que a Lelê é maravilhosa. É uma síndrome de Down lindíssima que nós temos. Chegou lá, era bebezinho de 2 anos. Não entrava em sala, não ficava com estranhos. Noutra igreja que ela participava, não tinha parte de inclusão. Ela não podia ir para a salinha. E quando chegou na CN, que ela entrou na sala, ela se encantou. Ela não estudava na época. E aí a mãe dela ficou com a gente no primeiro, no segundo domingo. No terceiro, ela deu tchau para a mãe dela. E até hoje, ela canta todas as músicas, ela conta a história. É engraçado que a mãe dela grava no carro, né? Foi que deu hoje no CN Kids. E ela conta tudo. Ela fala até, tipo assim, um erro de fala. Ela fala, e é incrível. A tia falou isso, entendeu? E eu acho, assim, incrível o jeito dela. Hoje em dia, ela já está com 6 anos. Ela está na cor laranja. Ela entrou com 2. E, assim, a Lelê é maravilhosa. Eu falo demais, amigo, tu me corta. Nada, pode falar. A gente já passou aqui, ó, 13 minutos do combinado. Eu tinha falado para vocês que era só 40 minutos que eu ia ficar aqui com vocês. Já passou 13 minutos aqui do combinado. Hoje o trânsito dele é dividido. Hoje vocês não têm coordenação ainda, né? É dividido só por campus, né, Dani? Campus Maraponga, isso, Eusébio, tem os coordenadores de cada um, cada igreja tem um coordenador. Hoje tu tem 4 coordenadores, no caso. 3, Messejana não tem. Por enquanto nem precisa, né? Por enquanto. Não, Messejana é bem tranquilo, tem estacionamento ainda, né? Uhum. Aí a Tati, ela tá com 4 coordenadoras também. Não, eu tenho 4 liderança dos campos, né? São 4. Mas em Fortaleza eu tenho 3 casais que caminham comigo, que é o núcleo, né? E eles são 3, a gente dividiu o CN Kids em 3 equipes. São esses 3 casais que caminham com a gente. E aí a gente caminha com eles de perto, mentoria. Mas esses casais, nós temos 60 coordenadores. Cada um com quantos? 12, 15, mais ou menos? Por aí, 20, por aí. Caramba. Porque assim, Reines, a gente trabalha com casais. Tipo, um coordenador, antigamente era uma coordenadora por cor. Tudo bem, são 12 coordenadoras. Hoje em dia, temos um casal de coordenador por cor, né? E trabalhamos também com de casais de coordenação em todas as áreas. Todas as áreas a gente tem casais de coordenação. Chegando gente de outro planeta aí, ó, acompanhando. Aí, a gente falou tanto nela, ela entrou aí. Germana, te amo, amiga. Eu falei, foi muito triste. Germana pessoal... é coordenadora do Planeta K. Então, hoje em dia, ela colocou o Marcos para ser um personagem do Planeta K, que é o marido dela, né? Então, a gente termina trazendo sempre casais para estar com a gente. E é muito importante quando o casal está na mesma visão. Importante quando o casal caminham junto. Porque não adianta eu me matar de fazer alguma coisa e ele não está comigo, ele não está abençoando, ele não está comprando a camisa, não está junto vestindo a camisa. Aí vira barreira no ministério, vira uma barreira no casamento, na família, e vira barreiras que a gente não consegue avançar. Quando o casal está junto por aquilo, a gente avança. Amo vocês. Também amamos vocês. Também amamos.
A outra pergunta que eu tinha aqui, vocês já responderam, mas eu vou fazer de novo, porque tem muita gente que não estava na hora que vocês falaram, então eu vou fazer. Em quem vocês se inspiram? Quem será? Não, mas a gente se inspira mesmo nos nossos bispos. Bispa Raquel, ela tem um jeitinho leve, um jeitinho doce de estar ali com a gente. Então, de ensinar, ela é aquele ferro vestido de veludo que a gente diz, né? Que ela é leve, docinho, meiguinha, né? Ela alisa, mas também ela sabe ser firme, também ela sabe se posicionar. E a gente se inspira nesse casal maravilhoso que é os líderes, nossos bispos. Dani, quer completar alguma coisa? Eles são bênção pra gente, são assim a maior referência, né, que a gente tem, mas assim as áreas assim que eu gosto muito. Tem dois caras que eu gosto muito, escuto muito eles, que eles têm umas palavras que quando eu escuto as palavras deles, eu sempre revelo algo novo para mim. Um deles já faleceu, foi o Dr. Miles Muro, e o outro é o Pastor Cote. Esses dois caras, eles têm muita autoridade sobre mim. Quando eu pego eles para estudar a palavra, quando eu vou ouvir pregações deles, quando eu vou aprender os livros, que eu compro os livros deles para me ler, sempre, eu não sei o que é que acontece. Eu gosto de muita gente, amo muitos pregadores, tem muitos pregadores tops no Brasil, nos Estados Unidos, muita gente boa. Mas eu não sei o que acontece. Quando eu escuto alguma coisa deles, Deus revela algo novo para mim. Algo que eu nunca tinha ouvido, algo que eu nunca tinha visto, Deus vai me mexer na minha vida. E aí eu não consigo sair desses caras. Eu, às vezes, até tento procurar outros pastores, algo novo. E aí, mas quando eu volto neles, Deus revela algo novo para mim. É como se, eu vejo assim, como se fosse algo que eu ainda precisasse alcançar. Cara, tu precisa alcançar nessa área. E eu fico sempre retornando. Quando eu estudo o Dr. Miles, eu sempre vou para a questão de casamento. Ele fala muito sobre casamento e sobre filhos. E o cara fala sobre o casamento de uma forma assim que eu me espelhei nele e vi, cara, meu casamento é simples, meu casamento para funcionar. É muito fácil acertar meu casamento. Eu só preciso me espelhar em Jesus e ele vai te ensinando da forma que Jesus é uma igreja, da forma que Jesus se relaciona com a igreja. Aquilo ali foi muito poderoso para mim. Aquilo foi muito forte, porque eu entendi o que eu tinha que fazer no meu casamento. E aí eu não consegui deixar esse cara, porque esse cara ele transformou o meu casamento. E quando eu vou para o pastor Cote, a questão de herança, a questão de buscar as coisas na vida, mal resolvidas e tudo mais. E quando eu vou estudando aquele cara, aquilo ele vai criando vida na minha vida. Eu vou testando a palavra. Toda vida que ele me dá uma palavra, eu testo. Ah, faz isso. Ora por isso. Renuncia isso. E isso. E olha nesse autismo. E olha nisso. E eu começo a trazer isso para minha vida. E eu vou vendo o estilo de vida do pastor Cote, a forma com que ele lida com as coisas, a forma com que ele caminha. Eu pude caminhar com o pastor Cote, já abracei ele, já cheguei perto dele, doutor mais não. Mas o outro pastor Cote, de chegar perto, bater foto, tá junto, falar com ele, conversar. E assim, você vê o que ele escreve ali, é o que ele vive. E é o que eu busco para minha vida. Eu busco viver essa vida leve, uma vida livre, uma vida santificada, uma vida que aponta para Jesus, quem ama Jesus. E ele te inspira a você ter esse temor. Eu não preciso de ninguém olhando por mim, eu não preciso que a Tatiana se preocupe comigo, eu não preciso que minha mãe se preocupe comigo, eu não preciso que o bispo tenha medo que eu vou... Não, eu tenho ali a palavra sempre, Daniel, o caminho é esse, faz isso, segue isso. Cara, tu quer viver bem teu casamento, ama tua esposa, tu quer viver bem na igreja, cara, seu filho, ama o seu filho, cara, faz isso. E aí você vai, aquilo ali se vira a favor de você, e você começa, opa, eu não posso decepcionar o meu Deus, eu não quero me afastar do meu Deus. É tão difícil a gente construir altares, é tão difícil a gente construir essa chama, esse local que a gente adora a Deus, mas assim, a gente perder é muito fácil. Hoje um amigo meu mandou um áudio para mim, Daniel, cara, eu tenho buscado tanto em Deus, eu tenho crescido tanto em Deus, eu tenho avançado quantos anos buscando a Deus, esse local de adoração, mas eu caí, eu queria falar contigo, eu caí e perdi tudo. Eu sinto que eu perdi tudo, e eu preciso recomeçar de novo. E assim, o meu temor, o meu zelo, o meu cuidado é esse, eu permanecer. E esses caras eles me incentivam e me mostram, Daniel, vale a pena você caminhar uma vida santificada, vale a pena você buscar Deus, vale a pena você amar, você viver os princípios, você viver a palavra, você está buscando o Senhor cada dia. Cada vez mais que você buscar mais, que você se aprofundar mais, Deus vai te trazer mais mistérios, Deus vai te trazer mais novidade. Você vai alcançar coisas que
Alguns não alcançaram. Mas por quê? Porque você tem sede de mim. Você não se contenta apenas em me conhecer. Você não se contenta apenas em conhecer, em ver. Não. Cada vez mais. E Jesus diz, eu tenho mais para você. À medida que você tiver sede de mim, eu vou saciar a sua sede. À medida que você me buscar de todo o seu coração, eu vou me revelar para você. E a busca é essa. Eu vejo esses caras que buscaram, caminharam, amaram Jesus e amam até hoje. E não tem como você não se inspirar